leis morais. Questão 825 e seguintes do Livro dos Espíritos. E antes de falar sobre a lei de liberdade propriamente dita, acho que é interessante explicar o que é uma lei moral, né? O que é uma lei natural ou lei divina. As leis divinas são conhecidas por vários nomes, né? Mas o Livro dos Espíritos nos traz essas, né? Lei natural, divina, lei moral. O que são elas? São leis que regem a nossa vida enquanto espírito que somos, encarnados ou desencarnados. Não interessa em que estágio de evolução a gente esteja, essas leis estão operando em nós. Não é uma lei escrita, digamos assim, não são os mandamentos, né, que a gente conhece, que as religiões nos trazem. São mais como se fossem as leis da física, por exemplo, a lei da gravidade, porque são situações que existem, que foi feito um estudo, né? As leis da física, por exemplo, foi feito todo um estudo para saber que elas existem. A gente pode não ver, porém, ela existe, como a da gravidade. E todo objeto, se a gente solta, vai ser atraído pelo centro da Terra, então ele tende a cair. Assim são as leis naturais, as leis morais, as leis divinas. São leis que existem, que regem a nossa vida, como eu disse no início, e que, se a gente se afasta delas, a gente começa a ter problemas, a gente começa a ser mais infeliz. E quanto mais a gente se aproxima delas, melhor a gente vive, a gente evolui melhor, a gente está mais próximo da felicidade. Tá? Tanto é que, quando começa esse capítulo das leis naturais, a resposta dos Espíritos, lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, eles respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, conhecer essas leis ela é bastante importante e necessária, porque a partir delas a gente toma muita consciência de quem somos, por que somos, para onde vamos, de onde viemos. E quando a gente começa a agir conforme que essas leis dizem, a gente começa a ter muitos resultados bons, satisfatórios para a nossa vida. E dentre várias leis naturais, uma delas é a que a gente vai tratar hoje, que é a lei de liberdade. O que a lei da liberdade nos traz? Ela, dentro desse capítulo, tem algumas subdivisões. Eu vou tratar rapidamente sobre cada um deles. Como sempre, a gente não consegue esgotar o assunto, porque ele é muito amplo, esse capítulo ele é bem extenso também. Mas um pouquinho sobre cada uma dessas questões da lei de liberdade, eu vou tentar conversar com vocês. E o primeiro deles é sobre a liberdade absoluta. Né? Kardec questionou: temos liberdade absoluta? Nós somos totalmente livres? E a resposta dos Espíritos foi: não, nós não somos totalmente livres. Só fazendo um parênteses aqui, voltando um pouquinho para explicar, porque às vezes algumas pessoas podem não conhecer o Livro dos Espíritos que eu estou falando, né? Kardec, acredito que muitas pessoas já conhecem, ele, na época dele, escreveu alguns livros, né, sobre orientação de uma equipe espiritual, através de alguns médiuns, e nesse Livro dos Espíritos ele fazia questionamentos e os Espíritos respondiam por intermédio dos médiuns. E assim foi anotando, e eram várias perguntas sobre várias coisas. Então, lá pelas leis morais, eles começaram já a ditar mais sobre essas leis. Então, vamos lá. Aí os Espíritos responderam que não, nós não temos uma liberdade absoluta. Por quê? Porque senão a gente não conseguiria evoluir. Nós precisamos ter convívio com outras pessoas para que a gente possa passar por situações, para que a gente possa evoluir. Se fôssemos totalmente livres, seria um caos, né? Se existissem outras pessoas próximas. Então, para sermos totalmente livres, teríamos que viver sozinhos, no meio do deserto, sem ninguém por perto. Aí a gente poderia fazer o que quisesse. Porém, como a gente vive em sociedade, e é necessário que a gente viva em sociedade,
nós não temos essa liberdade absoluta, porque nós temos que respeitar os limites, os nossos limites e os limites dos outros. É respeitar para ser respeitado. A minha liberdade acaba quando começa a do outro. Não tem assim? A gente cresce ouvindo esse tipo de coisa, né? Que os pais falam pra gente. Então, a liberdade absoluta a gente acaba não tendo por conta desta situação. Isso quer dizer que a gente perde a nossa independência, a gente perde os nossos direitos porque os nossos direitos se limitam, as nossas vontades se limitam porque eu tenho que respeitar a vontade do outro? Não, isso não quer dizer, porque eu não deixo de ser quem eu sou. Eu não deixo de pertencer a mim mesma, de querer coisas, de fazer coisas só porque existem pessoas ou porque eu tenho que respeitar algumas leis. Né? Isso quer dizer o quê? Que eu, apesar de ser, lá no meu íntimo, uma pessoa, eu aqui fora, externamente, para outras pessoas, eu me limito. Então, eu limito a minha liberdade justamente para poder conviver em sociedade. E daí a gente pode pensar da seguinte forma: quantas pessoas vocês conhecem ou de repente se identificam que, se não existissem leis dos homens, leis mesmo, Código Penal, Código Civil, se não existisse esse tipo de lei, se não fosse dito assim, matar é proibido, não pode, quantas pessoas matariam? Quantas pessoas falam, né? Bandido bom é bandido morto. Não estou querendo jamais entrar em questões políticas, apenas para a gente poder fazer a reflexão aqui, tá? Quantas pessoas fariam coisas erradas se não houvessem leis que digam que não pode fazer, para limitar essa liberdade que a gente tem? Então, a gente não tem uma liberdade absoluta justamente porque temos leis que nos limitam, mas isso não quer dizer que eu lá dentro eu não deixo de ser uma pessoa com vontades de agir de forma errada, né? Quantas pessoas dizem, se Deus não estivesse vendo? Então, esse tipo de reflexão a gente começa a parar para pensar, será que eu faria ou deixaria de fazer alguma coisa por causa de uma lei? Né? Disso a gente parte também para outro tópico, que seria a escravidão. Toda sujeição absoluta de um homem por outro homem é contrária à lei de liberdade. A escravidão, de todas as suas formas, até porque a gente sabe que foram vários povos que foram escravizados ao longo dos tempos. O que a escravidão acaba fazendo? Ela limita a liberdade de determinados povos, de determinadas pessoas. E ela é contrária à lei moral, porque o fato de eu limitar o escravizado de agir, de passar pelas situações dele, pelas experiências de vida dele, eu estou indo contra a lei de liberdade. Porque existe uma liberdade, ela só tem limites para que a gente possa viver em sociedade. E se eu tiro essa pessoa de um convívio social, se eu escravizo ela, eu estou indo contra uma lei moral. Tá? A escravidão, então, ela é uma limitação à liberdade e é um abuso de força e vai desaparecer com o progresso. Quando os homens começarem a progredir moralmente, eles vão começar a deixar de agir dessa forma. Então, assim, quanto mais conhecimento, quanto mais saber o que é certo e o que é errado, menos abusos a gente comete. Tá? As leis e os costumes, eles tendem a mudar com o passar do tempo. Tanto as leis daqui quanto as morais? Não. As leis dos homens mudam. A de Deus, ela é eterna. Nunca muda. Ela é exatamente essa, aplicável a todos os seres, a todos os momentos. Então, o que muda é a lei dos homens. Portanto, o que a gente precisa
precisa pensar nesse momento dessa reflexão sobre a escravidão é o seguinte: naquela época, naquele momento, as pessoas que lá viviam tinham um tipo de conhecimento que hoje já não se tem mais. Por isso que hoje a gente já repele situações de escravidão, seja ela o tipo que for, qualquer tipo de abuso, né? Então, o que a vivência faz? Quanto mais a gente vive, mais a gente tem de experiência. Quanto mais experiência a gente tem, a gente vai tendo consciências do que é certo e do que é errado. Então, o que a escravidão nos traz é isso, que com o passar dos anos foi sendo visto que escravizar, limitar uma pessoa da sua vida, das suas experiências, não era uma coisa correta a se fazer. Então, as leis também mudaram, porque os costumes mudaram, e isso a gente passou a começar a repelir, a achar que isso não é bacana, isso não é legal. Então, limitando uma pessoa de viver, a gente limita ela de ter experiências e, consequentemente, de progredir. E se eu estou falando sobre viver e progredir por experiências, o que a gente conclui? Que quanto mais a gente tem experiências, quanto mais a gente passa por provas, a gente aprende alguma coisa diferente. Se a gente repete uma atitude de uma pessoa, é porque a gente já passou por aquela situação e provou na própria pele que aquilo não é legal, que aquilo não é bacana. Por isso que a gente muda o nosso pensamento, por isso que a gente muda a nossa forma de ver as coisas. E está tudo certo pensar dessa forma, porque isso é o progresso, isso é a evolução. Então a gente tem toda essa liberdade de pensar, de existir, de viver, de ter as experiências. E a gente pode concluir também que quanto mais a gente vive, mais experiência a gente tem. Por exemplo, quando a gente fala assim, vamos conversar com os mais idosos porque eles têm mais experiência de vida, vamos nos aconselhar com os mais idosos porque eles vão saber o que dizer, porque já passaram por essa situação. Isso a gente está falando só da nossa vida. Agora pensa quantas vidas a gente já teve, pelas quais a gente já passou, que a gente já acumulou bastante conhecimento e que a gente traz aqui nessa vida hoje todo esse conhecimento. Então, se hoje uma situação me causa espanto, se hoje uma situação eu censuro e acho que não é bacana, eu sinto aqui dentro de mim que isso não é legal, eu jamais conseguiria matar uma pessoa. Acho que se de repente acontecesse de eu matar alguém sem querer, eu acho que minha vida ia acabar, eu ia ficar muito mal, porque imagina ceifar a vida de alguém. Isso quer dizer que eu já devo ter passado por experiências que hoje me fazem ter essa sensação. E eu saber o que é certo e o que é errado. É uma lei dos homens que vai evitar que eu mate ou não alguém? Não, é eu mesmo, minha consciência. Então, quanto mais velho um espírito é, mais sábio ele é, menos abusos ele comete. Então a gente começa a perceber a partir daí. Então esse negócio de ceifar a liberdade de alguém, quem ceifa a liberdade de alguém porque ainda não passou por aquela experiência. E de repente, dentro daquilo que a gente conhece também sobre o espiritismo, de que a gente passa pela experiência, por isso que a gente acaba repelindo ela, pode ser que eu, numa outra vida, tenha ceifado a liberdade de alguém, por isso que agora eu estou sofrendo essa limitação. Né? E hoje em dia, quanto ainda de escravidão a gente tem por aí? De limitação do seu ir e vir, do seu direito de ir e vir, trabalho escravo, quanto que a gente vê por aí, né? Vocês conhecem alguém que passe por uma situação de escravidão, que não seja uma dessas que eu falei? E não vale dizer, o meu chefe, porque o meu chefe me limita o meu direito de fazer o que eu quero no trabalho. Por que não? Lei do trabalho também, o trabalho também é uma lei moral, uma lei divina, tá? Então não adianta colocar a culpa no chefe. Então é isso. O viver várias experiências refina o nosso senso de certo e de errado.
Quantas vidas foram necessárias para a gente poder começar a compreender o que é certo e o que é errado? Quantas ainda vão ser necessárias para a gente poder compreender o que é certo e errado? Então, aí está uma forma da gente parar e repensar, inclusive nas dores que a gente sente hoje, por quê, da onde vem, por quê, né? E pensar. Então a gente passa para o próximo tópico, que é a liberdade de pensamento. Nosso pensamento, dizem os Espíritos, é o único lugar que a gente pode tudo. Lá a gente é livre de verdade. Isso é bom? Isso é ruim? Lá a gente não tem limites. A gente é responsável pelo que a gente pensa, aquilo que passa na nossa cabeça. A gente é responsável perante os homens, perante as leis dos homens, perante as leis dos homens, a física, aquela escrita. Como que a gente vai ser responsabilizado por algo que ninguém sabe o que a gente está pensando? Você está pensando em fazer tal coisa, você não pode, vou te punir. Então a gente não vai ser responsabilizado perante os homens daquilo que a gente pensa. Porém, perante a Deus, Deus conhece os nossos pensamentos e Ele vai julgar os nossos pensamentos conforme a sabedoria, a justiça sábia dele, né? No pensamento, então, a gente é mais livre, a gente tem toda a liberdade, a gente pode pensar o que quiser, sem limites. Já no próximo tópico, a liberdade de consciência, ela é um pouquinho mais limitada. Por quê? A nossa liberdade de consciência, o que é a consciência? É eu pensar e já começar a julgar o meu próprio pensamento. Quantas vezes a gente se pega pensando em fazer alguma coisa e já logo em seguida fala, não, mas eu não posso fazer isso. Não, isso não é legal. Não, eu não posso porque eu tenho problema de saúde. Vou me dar de exemplo aqui. Eu estou pensando em comer um X-Bacon hoje. Não posso. Porque eu tenho problema de saúde, eu tenho problema que eu não posso estar comendo coisas gordurosas, né? Então a consciência é isso. O que eu sei que é certo e o que é errado. O que me convém, o que não me convém. Só que ela é mais limitada por quê? Porque eu não conheço tudo. Eu não conheço todas as coisas que podem me acontecer. E por eu não conhecer, eu posso muitas vezes fazer um julgamento equivocado de alguma coisa. Porque eu só vou falar, só vou conseguir falar com propriedade aquilo que eu conheço, aquilo que eu já experimentei. Então a minha consciência, ela me limita nesse tipo de situação. No eu perceber nos outros e julgar algo que eu não conheço. Eu não consigo ter liberdade de consciência comigo mesmo, porque o que eu conheço pode ser alguma questão equivocada. E nessa questão da consciência não esclarecida, a gente tem que cuidar, porque muitas vezes a gente acha que sabe de tudo. E daí a gente começa a passar por situações de ditaduras, por exemplo, onde um chefe de Estado acha que sabe o que é o melhor para o povo dele e impõe aquilo goela abaixo para todo mundo. E todo mundo tem que fazer exatamente o que ele quer, porque ele acha que aquilo é errado. Por mais que o mundo todo esteja dizendo que o que você está fazendo não é bacana, eu que sei. Então, a consciência não esclarecida, ela faz esse tipo de situação. Isso também a gente vê em casa, um pai e uma mãe que é abusivo, que acha que sabe o que é melhor para o seu filho e coloca o filho em situações bastante complicadas. Então, a consciência dessa pessoa está um pouco deturpada, ela não consegue aplicar da forma correta. Por isso que a gente tem que ter bastante cuidado. Isso a gente vê também em certas religiões, certas doutrinas, porque aquilo que eu acho, aquilo que eu conheço de certo e errado, céu e inferno, é algo que, se eu julgar ser verdade, verdadeira, e começar a incutir na cabeça das pessoas aquilo, e elas começarem a me seguir, e eu estiver errado, porque eu estou fazendo um julgamento conforme o que eu conheço e eu não conheço tudo, aí a coisa começa a complicar.
Porque você está passando adiante informações que não são corretas e que vai colocar um monte de gente naquele caminho. Como é que a gente faz então para saber o que é certo e o que é errado? Aí, só antes disso, só dando um exemplo. Por exemplo, a gente vê, inclusive, nas notícias do jornal, de médicos que não podem, às vezes, intervir no paciente que está precisando de uma transfusão de sangue, por exemplo, porque algumas religiões não permitem transfusão de sangue. Porque elas acreditam que aquilo não pode, não é uma coisa certa, é uma coisa errada. Não estou querendo entrar no mérito do porquê, não é essa a finalidade. Porém, a gente consegue compreender que se a medicina trouxe procedimentos que são úteis para a nossa sobrevivência, para a gente poder continuar vivendo e tendo as nossas experiências, por quê? Por que a gente vai dizer não para algo que vai nos beneficiar? Então, muitas pessoas veem aquilo como errado, mas aquela situação leva outras pessoas a acharem que o errado está certo. Então, assim, essa consciência deturpada pode gerar um prejuízo. Mas é como que a gente vê, como que a gente descobre quando que uma religião, uma doutrina, ela está ou não correta? Pelos exemplos que ela dá, se ela indica fazer mal a outras pessoas ou não. Mas, conforme o que diz a questão 842 do Livro dos Espíritos, a resposta dos Espíritos dão assim, que a doutrina mais correta, que traz mais verdade, como eles trazem, a verdade, será aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas. Pratica o amor, a caridade. Por que menos hipócritas? Porque a gente tem que reconhecer que a gente não sabe de tudo, e que a gente vai errar, e que a gente erra dia após dia, e que a gente sabe o que é certo e muitas vezes a gente vai para o lado errado. E justamente por isso que, quando a pessoa que segue uma determinada doutrina, uma religião que diz o que você está fazendo é errado, tente mudar, e a pessoa tenta mudar, tenta se esforçar, ela está agindo da forma correta. Então, quer dizer que aquela doutrina que ela segue não é uma doutrina ruim, porque ela está tentando se fazer mudar. Então, ela não é hipócrita de chegar e falar uma coisa e por trás ela fazer outra. A gente até pode errar em muito, porém, no dia a dia, eu tento me esforçar para melhorar, para mudar, para poder viver aquilo que eu prego, ou só chego e falo uma coisa e depois faço outra. Então, assim, a gente consegue perceber isso também. E daí a gente chega lá no livre-arbítrio. Livre-arbítrio, até eu dei uma palestra sobre isso uns 2 meses atrás aqui. Até parece que está repetindo muitas coisas, mas eu acredito que seja só uma impressão minha, espero que para vocês não. O que é o livre-arbítrio? Eu até perguntei naquele dia se as pessoas acreditavam no livre-arbítrio ou não, e algumas poucas ainda disseram que não. E a gente vai falar sobre isso também. O livre-arbítrio, então, é a faculdade do indivíduo de determinar a sua própria conduta. É escolher uma determinada... fazer uma escolha diante de 2 ou 3 alternativas ou mais. E, dentre elas, escolher aquilo que acha que é mais correto, aquilo que ele quer, que o indivíduo está desejando. Isso é o livre-arbítrio. Então, respondendo sim, livre-arbítrio existe. O que leva muitas pessoas a acreditarem que não existe, que a gente não tem essa liberdade de escolha, é o fato de que temos sim, e o Espiritismo fala muito disso, das provações que a gente passa pela nossa vida. Se está no meu destino, que eu vou passar por uma situação horrível, triste, isso quer dizer que eu não tenho livre escolha, eu não tenho livre-arbítrio. Se já está determinado, já está pré-determinado que eu vou passar por aquela situação. Porém, quando a gente fala em livre-arbítrio, a gente não fala sobre escolher as situações pelas quais eu vou passar. Em termos, eu já vou explicar melhor. Livre-arbítrio está na escolha moral que eu vou fazer diante daquela situação. Se chega uma situação difícil para mim, que eu não sei o que fazer,
Eu tenho que escolher. Eu não posso simplesmente me isentar. Inclusive, a isenção também é uma escolha. Eu vou escolher um dos lados conforme aquilo que eu conheço, conforme aquilo que eu quero. Então, se eu tenho tendências ruins, as chances de eu escolher o lado ruim a seguir são maiores. Se eu tenho uma tendência, uma índole um pouco melhor, as chances de eu escolher da forma correta vai ser melhor. Mas o que está predestinado são as situações. E essa predestinação, inclusive, muitos de nós, antes de reencarnar, também escolhem pelas quais vão passar. Por que eu digo muitos de nós? Porque dependendo do grau de experiência, de vida ou de progresso, de evolução que a gente esteja, essas escolhas ou são impostas para nós, então não seria escolha a situação pela qual a gente vai passar, porque existem reencarnações compulsórias, mas isso seria uma outra palestra. Mas quanto mais eu conheço, mais livre-arbítrio eu tenho, mais eu posso escolher situações pelas quais eu vou passar. E quem tem essa possibilidade, antes de reencarnar, vai querer escolher um monte de situação complicadíssima. Porque a ideia é justamente essa, passar por essas situações para que eu possa, quando chegar naquela situação, eu provar que eu estou apta a passar de ano, digamos assim. Vou evoluir. Fiz uma prova, passei com mérito. Por quê? Sofri, foi difícil, mas foi minha decisão. Eu escolhi porque eu quis tomar aquele caminho. E ali é que está o meu livre-arbítrio, esse que a gente tem de sobra. Qualquer pessoa que esteja encarnada nesse plano, nessa data, tem esse livre-arbítrio. Então a gente vem com situações, sim, pré-determinadas, mas o nosso livre-arbítrio está justamente em qual caminho eu vou seguir. E sempre lembrando, óbvio, que diante daquilo que eu escolho, eu tenho consequências, né? Porque é um negócio, a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. O que eu faço é o que eu vou receber em troca. Lei de ação e reação. Essa, Newton, todo mundo conhece, né? A lei de Newton, lei da física, ação e reação. Tudo que vai e volta, tudo que eu faço retorna. Então, por isso que eu disse, se a gente tem a possibilidade de escolher pelas provações que a gente vai passar, a gente vai escolher provações que vão nos fazer espiar, ou seja, conhecer situações pelas quais eu já fiz muitas pessoas passarem, e eu sei que para eu aprender, eu vou ter que passar por uma situação daquela, e aquela situação também vai me provar, vai me pôr em prova se eu aprendi a lição ou não. Então a gente vai querer se colocar em situações. Isso é bacana, gente. Tem gente que acha que eu sou louca, principalmente na minha família, que eu gosto de vamos sair, vamos viver, vamos conhecer pessoas, vamos fazer coisas diferentes, porque só assim a gente vai se conhecer, se autoconhecer. Se eu me conheço, não importa qual problema, qual dilema eu vou enfrentar. Posso chorar, posso ficar triste, mas eu sei que depois eu vou levantar, chacoalhar a poeira, estufar o peito e dizer, eu dou conta porque se veio para mim, é porque eu sei que tem uma saída aí e eu vou conseguir sair com louros, com aplausos, nem que seja só de mim, com méritos. E daí a gente entra naquela situação da fatalidade. Se esses acontecimentos estão pré-determinados, a gente está fadado a um destino certo, porque algumas pessoas parecem estar. E por mais que pareçam estar, a gente já viu que pelo livre-arbítrio a gente vai conseguir sair dessa, escolhendo sempre conforme a nossa índole. E aí é que está como que a gente faz também para poder escapar de uma má índole, de uma tentação, rezando, pedindo para Deus para ajudar a gente a escolher. E o que é a fatalidade? Existe fatalidade? No sentido da palavra que a gente conhece, ela existe, porque são aquelas situações que a gente, meu Deus, o que aconteceu? Que triste, que fatalidade. Porém, tendo sido pré-determinadas situações pelas quais a gente passa, a gente não pode chamar como uma fatalidade. A gente tem simplesmente que olhar para elas como se elas fossem algo que vão nos servir, vão nos melhorar, vão ajudar a gente a afinar o nosso senso de certo e de errado. E
Diante disso, muitas pessoas perguntam, essa parte da fatalidade lá no Livro dos Espíritos é bem grande, um pouco complexa, para a gente poder trazer para cá. Eu escolhi só alguns pedacinhos. E uma delas é sobre a hora da nossa morte, se ela está predestinada. Então, sim, nós temos um prazo de validade. Quando a gente reencarna, a gente já sabe quando que vai desencarnar. E muitas vezes, como que a gente vai desencarnar, a gente só não lembra. Algumas pessoas, quando chegam próximo desse momento, começam a lembrar. Mas isso quer dizer que não pode acontecer uma fatalidade e eu acabar desencarnando antes do tempo? Também pode acontecer. Mas isso só vai acontecer se eu começar a ir muito pelo caminho errado, escolher reiteradas vezes as coisas erradas. Se eu já me meti, por exemplo, tá? Se eu já me meti com drogas e vi que aquilo não é legal, eu continuar abusando, vai acabar correndo de eu desencarnar de uma forma que não estava predestinada ou programada para acontecer. E daí eu vou ter minha responsabilidade por aquilo. Assim como existem situações, eu gosto de citar o filme do Chico Xavier, onde o irmão dele estava desencarnando, estava passando por uma situação de doença muito ruim, e Chico orou com bastante fervor, pedindo para que a espiritualidade intervisse e auxiliasse ele a ter um desencarno, uma passagem sem dor, sem sofrimento. Depois de um tempo, Emmanuel, acredito eu, trouxe a informação de que eles levaram o pedido do Chico para quem poderia decidir, e analisando a situação, o que o irmão dele tinha feito em vida, como ele tinha sido uma pessoa muito boa, foi então dada essa oportunidade de ele desencarnar um pouco mais, de uma forma um pouco mais tranquila, que estava programado para ele ainda sofrer por um tempo, né, na cama, dependendo dos outros. Porém, as boas atitudes que ele tomou em vida foram advogadas dele naquele momento, falaram por ele, e ele teve essa bênção do desencarno um pouco mais tranquilo. Então, sim, tanto as nossas boas ações quanto as nossas más ações, elas falam por nós, inclusive nesse momento. E o conhecimento do futuro, que é o último trechinho lá sobre a lei de liberdade. Nos é dado conhecer o futuro? Aí eu pergunto, por que a gente quer conhecer o futuro? Para saber se a gente vai conseguir se livrar daquelas contas que eu tenho para pagar, que eu não estou dando conta? Será que eu vou ter que abrir uma insolvência civil porque eu não estou dando conta de pagar tudo que eu tenho? De qual seria o meu mérito se eu soubesse o resultado? Se eu soubesse que ia dar certo, eu ia descansar. Ai, que bom, eu sei que eu vou dar conta, então eu vou descansar. Aí eu não vou fazer nada por mim para poder dar conta. E se eu soubesse que não vai dar certo, então de que adianta nadar e morrer na praia? Então, se eu souber o resultado, eu não vou ter mérito das minhas atitudes. Como que eu vou conseguir progredir, evoluir, se eu estou nem aí como eu vou fazer para sair daquela situação? Se eu já sei que eu vou me dar bem, se eu já sei que não vai dar certo, então eu preciso não saber se alguém da minha família que esteja doente vai conseguir melhorar ou não, porque toda aquela situação conta, todo aquele sentimento conta, toda aquela gestos, olhares, palavras que a gente passa um com o outro convivendo em sociedade, tudo isso conta para as nossas escolhas, para o nosso livre-arbítrio, para a liberdade que a gente tem de sermos os donos do nosso destino. Porque se eu não sei o que vai acontecer, eu vou empreender esforços para que seja o melhor possível dentro daquilo que eu conheço de certo e de errado. Então, por isso que é importante viver. Por isso que é importante ter experiências, sejam elas boas ou ruins. A nossa vida não acaba nessa vida.
Acho que todo mundo que está dentro do centro espírita consegue compreender quantas vidas tivemos para trás, quantas vidas vamos ter para frente. Então, essa única vida que a gente está tendo aqui hoje não vai definir quem a gente é. Por mais que eu tenha programado inúmeras situações complicadas para passar nessa vida, que parece que eu estou fadada ao fracasso, do início ao fim, não pense dessa forma, porque tudo tem um motivo. Se você não colher os louros aqui, você vai colher lá na frente. E quando você começar a colher esses louros, esses frutos, você vai ver, que bom, agora eu compreendo. A gente não tem que ter uma visão microscópica da nossa vida, tem que ter uma macroscópica. Se a gente tem várias vidas, a gente não pode se limitar a essa. Temos sim liberdade para a gente agir e fazer as nossas próprias escolhas, que são elas que vão definir se a gente vai progredir ou não, moralmente falando. Então, lei de liberdade trata sobre esses assuntos, ela é muito maior do que isso que eu trouxe aqui. A última coisa só que eu queria falar é o seguinte, até porque, como sempre, eu já estou passando do horário. Quando a gente passar por uma situação difícil, perniciosa, eu não sei mais o que fazer, estou desesperado. É muito lindo o que falam no centro espírita, mas na prática o negócio não está bacana. O que a gente deve fazer? Orar, rezar, pedir. Porque quando a gente reza, quando a gente ora, quando a gente não sabe qual caminho seguir, se a gente pede, a gente vai receber uma gama de espíritos bons, superiores, que gostam muito da gente de graça. A gente pode nem lembrar que eles existem e só lembrar deles na hora que aperta o negócio, daí que a gente lembra, mas eles vão vir com todo amor, com todo cuidado, para dizer para a gente. São os meus jovens, vocês não liguem, estão indo, aquela aula vai recomeçar daqui a pouco. Eles vão vir trazer informações para a gente, úteis para que a gente possa fazer essa escolha. Então é isso que eu quero dizer hoje, para a gente poder usar desse artifício que é a oração, que ninguém vai nos desamparar, a gente está aqui para isso e a gente vai conseguir. E é isso, obrigada e desculpa pela demora.